Melhore. Hoje eu vou falar sobre um tema maravilhoso, que eu amo ministrar, eu amo ensinar sobre isso. Mas, se porventura você não ouviu as 2 ou 3 últimas mensagens mais novinhas e fresquinhas que eu ministrei, lá no meu canal do YouTube tem uma mensagem Vivendo em Paz, Livre da Ansiedade. Você precisa assistir, uma mensagem assim muito forte para os dias de hoje. E Silencie para Vencer, também uma mensagem maravilhosa, de muita instrução bíblica, para que você possa crescer em todas as áreas da sua vida, amém? Hoje eu vou falar sobre hábitos. Mude seus hábitos, mude sua vida, é o tema da mensagem de hoje. Tem gente que já respira fundo. Ai, meu Deus, sangue de Jesus tem poder. Lá vem ela, mude seus hábitos, mude sua vida. Estou sentindo que ela vai bater. Eu vou. Mas assim, é amor, tá? É aquela disciplina, é aquela correção. Na verdade, hoje não é nem bater. É só um caminho mesmo. É uma direção. Todo mundo tem algo que precisa mudar na sua vida. Tem ou não tem? Quem aqui confessa que tem um hábito que precisa ser transformado? Se você que está nos assistindo também tem, coloca assim, eu preciso. Eu tenho um hábito que precisa ser transformado. Então, é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Bom, talvez você não tenha percebido, mas você não está sendo definida pelo seu sonho, pela sua vontade, pela sua esperança, pela sua expectativa, por aquilo que você almeja ser. Você está sendo definida por aquilo que você está fazendo. Você está sendo definida pelos seus hábitos. Muitos de nós temos a inocência de pensar que a gente vai ser definida pela nossa vontade. Eu quero ser uma mulher assim, eu quero ser uma mulher dessa maneira, eu quero me portar desse jeito, eu quero inspirar dessa forma. Não. Isso não vai acontecer. Por quê? Porque aquilo que está nos moldando todos os dias não são as nossas expectativas, são os nossos hábitos. Os nossos hábitos estão construindo ou destruindo a nossa vida. E hoje nós precisamos entender e aprender que nós estamos em uma jornada. E nós estamos em uma jornada de construção. Para isso, nós vamos precisar ter bons hábitos. Caso contrário, a nossa vida vai terminar em uma total destruição. De fato, muitas pessoas se apoiam para essa construção em um talento, em um dom, em uma capacidade. Mas eu sempre ensino às minhas filhas, olha, esforço é mais importante do que talento. Entenda, Deus deu dons e talentos a todos nós. Talvez você seja muito boa em algo. Não adianta de nada você ter um bom talento e um lindo dom se você não tem esforço, se você não tem compromisso, se você não tem dedicação. Eu olho para as minhas filhas e claramente eu enxergo o dom que cada uma delas tem. São dons diferentes e essa é a beleza de Cristo. Ele deu dons diferentes aos seres humanos. E eu falo assim, olha, você tem um dom, você é boa nisso. Mas se você não se esforçar, talvez uma pessoa que nem recebeu o dom que você tem vai conseguir resultados melhores que os seus. Por quê? Porque ela decidiu ser esforçada, disciplinada, constante, diligente. E nós estamos hoje aqui para aprendermos a sermos esforçadas, constantes, diligentes, determinadas, focadas e entender que a nossa atitude é que vai descrever a nossa história no fim. Eu quero começar essa ministração falando de um homem que certamente todo mundo aqui já ouviu falar dele, um grande atleta chamado Usain Bolt. Né? Aquele velocista que corre que parece que está voando. Ele é medalhista olímpico, em Pequim ganhou, 3 medalhas de ouro. Um grande atleta, um fenômeno. Mas a história dele, como velocista, conta que os técnicos, os professores, já tinham percebido que ele era fora da curva. Já tinham percebido que ele tinha um dom natural, que ele era um velocista como poucos. Mas ele ainda não tinha transformado a sua mente. Ele ainda tinha hábitos ruins. Ele gostava de comer algumas besteiras. Ele não se alimentava como deveria. Ele chegava atrasado nos treinos. Não treinava o tempo que precisava. E, vez após vez, os técnicos diziam, olha, você é bom, mas você só vai conseguir ser melhor se você for disciplinado. E aí a história conta que só depois de perder algumas competições e de ter alguns machucados na perna, porque ele não tinha o fortalecimento muscular que deveria, ele começou a perceber que ele precisava mudar os hábitos. Ele passou a se alimentar bem sempre,
ele passou a treinar 6 horas por dia, não faltar os treinos, não reclamar nos treinos, que era algo que ele costumava fazer, e decidiu fazer musculação para fortalecer o seu corpo. O resultado foi que ele se transformou no número 1 do mundo. E que nas últimas Olimpíadas, ninguém nunca conseguiu bater o recorde de velocidade dele. Ele foi medalhista de ouro e entendeu que a chave do sucesso não estava no talento, estava na disciplina, nos hábitos, naquilo que ele estava fazendo. Talvez você possa me perguntar, pastora, Bolt era atleta, o que isso tem a ver com a minha vida? Nem para academia eu vou. Deus já começou falando. Olha, pode até ser que você não seja atleta e que você não esteja indo para a academia. Mas eu não sei se você sabe, a Bíblia compara a caminhada cristã da gente como uma corrida. E a Bíblia faz também uma comparação a mim e a você como se nós fôssemos atletas. Então, essa jornada cristã que a gente está aqui, Deus está dizendo assim, você está em uma corrida. E mais, você é um atleta, mesmo que você pense que você não é. E nós precisamos entender o que é preciso fazer para correr bem a corrida que o Senhor nos propôs. Então, hoje eu quero compartilhar com você 2 Timóteo, capítulo 2, do verso 5. Se você tem sua Bíblia, você pode abrir, acompanhar com a gente. Ou você pode somente ouvir. Nós vamos ler alguns trechos e nós vamos aprender 3 lições para mudar os nossos hábitos e mudar a nossa vida. Quem está preparado aqui? Não, gente, vocês estão muito desanimadas. Tem alguma mulher preparada aqui online? Pois vamos embora. 2 Timóteo 2, versículo 5 diz assim: semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Vamos começar com 2 Timóteo. Aqui o apóstolo Paulo está comparando a vida cristã com uma competição esportiva. E ele está dizendo assim, seguir as regras é essencial. Para você caminhar nessa corrida da vida cristã, você vai precisar seguir as regras. Ou seja, permanecer fiel a Deus. Permanecer obediente. Cumprir os mandamentos do Senhor. É preciso obediência. Mas, um outro texto, o apóstolo Paulo continua. 1 Coríntios, capítulo 9, o verso 26 e 27, diz assim: assim, eu não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Pelo contrário, eu esmurro meu corpo, faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesma não venha a ser reprovado. Aqui Paulo já não está falando mais sobre obediência. Aqui Paulo não está falando mais da parte de cumpra o seu papel na corrida. Aqui ele está falando sobre autodisciplina, sobre autossacrifício, sobre sacrifício pessoal. Paulo está dizendo assim, nós estamos correndo, mas a gente não pode correr sem um alvo. A gente não pode correr sem saber para onde está indo. A gente não pode esmurrar o ar. Pelo contrário, se necessário for, você vai se esmurrar até que você seja achado digno de fazer aquilo que você fala, de cumprir aquilo que você pede para que os outros cumpram também. Paulo está falando sobre sacrifício pessoal. Tudo isso em uma corrida. Hoje nós vamos falar de corrida. Tem gente que já correu muito e agora não consegue fazer nenhuma caminhada. Deus está nos ensinando a corrida verdadeira. Continuando, 2 Timóteo capítulo 2, do verso 3 ao verso 5, diz assim: suporte comigo os sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Agora ele fala de soldado. Ele diz assim, nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Ou seja, ele está dizendo, um bom atleta deve agir de maneira correta. É preciso ter foco, disciplina e compromisso. Bom, a vida cristã é uma corrida. Queira ou não queira, todos nós estamos na pista. A gente está correndo. Mas a verdade é, vamos chegar no nosso alvo? Como a gente vai chegar lá? A gente vai andar para trás? Qual é o caminho para viver uma vida de hábitos que vão nos levar ao centro da vontade de Deus? Hoje nós vamos aprender isso em 3 lições. A primeira é, descubra o que está arruinando a sua corrida.
Tem gente que está aí pensando, a minha corrida está arruinada. Eu estou tentando, mas eu não estou conseguindo. Pois bem, você precisa descobrir o que é que está te impedindo de caminhar. O que é que está te impedindo de avançar? O que é que está te impedindo de chegar no alvo? Tem gente que diz assim, meu Deus, a minha vida parece que eu nado e morro na beira da praia. Parece que quando eu estou conseguindo, acontece alguma coisa, me paraliso e eu volto a estaca zero. Você precisa descobrir o que arruína a sua corrida. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer que vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. A primeira lição que nós precisamos aprender é quebrar os vícios de um atleta amador. O atleta amador é assim, ele corre, mas ele faz um bocado de coisa errada, verdade ou não? O atleta amador, ele corre, mas ele termina de correr, ele diz assim, rapaz, hoje foi um dia, eu me esforcei tanto, eu vou comer só um pedacinho de um chocolate, porque ele acha que ele merece uma recompensa. É o atleta amador. O profissional, jamais, ele diz, porque eu corri, agora que eu não vou comer. A gente precisa quebrar o vício do atleta amador, que é aquele que faz a sua própria vontade. Ou seja, entender que o nosso maior adversário são os nossos maus hábitos. Eu não sei você, gente, mas eu nunca vi, pelo menos eu não conheço esse doido ou essa doida, que intencionalmente decide arruinar a sua vida. É aquela pessoa que diz assim, não, eu vou acabar com a minha vida. Daqui a 5 anos, intencionalmente, eu vou estragar a minha vida. Eu vou fazer isso porque eu quero que tudo dê errado na minha vida. Ninguém faz isso, gente. Ninguém sonha em acabar com sua vida. Ninguém planeja intencionalmente fracassar. Mas muitos estão fracassando, mesmo que não intencionalmente, porque não entenderam o poder que os hábitos têm na sua vida. E hoje nós vamos falar de um ciclo de maus hábitos. Não sei quem você lembra na Bíblia, quando a gente fala de escolhas, de maus hábitos que levaram à destruição, mas logo que eu comecei a escrever esse sermão, eu me lembrei de um homem que tinha tudo para dar certo, que tinha um dom maravilhoso dado por Deus, mas escolheu fazer o que era errado. Sansão. Sansão foi o típico personagem que tomou uma decisão hoje, outra amanhã, outra depois de amanhã, que o levou à ruína, à total destruição. Mais especificamente, não foi 1 passo, nem 2, nem 3. Foram 56.250 passos. E você me pergunta, por que 56.250 passos? Porque a ruína de Sansão começou em Juízes, capítulo 16, versículo 1, quando diz, Sansão foi a Gaza, onde encontrou uma prostituta. Eu fui estudar um pouco sobre a história de Sansão, onde ele nasceu e aonde ele foi se encontrar com Dalila. E o tempo e o percurso de Zorá até Gaza, que foi de onde Sansão estava para onde ele foi exatamente isso. O equivalente a 56.250 passos, ou seja, 40 quilômetros. Como é que alguém, gente, que tinha tanto a seu favor, que tinha um dom, uma capacidade que nenhum outro tinha, que tinha uma força, que vencia qualquer inimigo, decide intencionalmente entrar no terreno do pior inimigo e ir para Gaza encontrar-se com uma prostituta? Sansão foi essa pessoa. Uma escolha, seguida de outra decisão, seguida de outra, que terminou arruinando a vida dele. Sabe, nós precisamos entender que às vezes nós estamos num ciclo. Foram tantas escolhas erradas que nós fizemos e agora a gente precisa voltar, descobrir o que está arruinando a nossa corrida e quebrar esse ciclo. 56 mil passos para a destruição da sua vida. Foi isso que Sansão fez. A minha pergunta é, será que a gente não está indo para o caminho de Gaza? Será que a gente não está percorrendo um caminho de destruição? Como assim, Thalita? Não estou entendendo nada. Eu vou te dizer. Os nossos hábitos podem estar nos levando a Gaza. Ah, mas eu só como um biscoito recheado todos os dias. Ah, mas é só um hambúrguer 4 vezes na semana. Nós estamos indo para Gaza. Aí depois, quando a saúde debilita,
quando a gente fica doente, quando a gente tem que gastar o nosso dinheiro que a gente poderia estar investindo na nossa família com remédio, a gente não entende que foi um passo aqui, outro passo ali, outro passo ali, em direção a um caminho que nós não deveríamos ir. Existem alguns hábitos que vão destruir a nossa vida e a gente precisa quebrar esse ciclo. É muito comum quando a gente fala para a mulher falar de dieta. Às vezes é uma dieta, às vezes é um vício em açúcar, às vezes é eu preciso tirar carboidrato. Você sabe o que precisa fazer e a dificuldade te impede. Para outras pessoas pode ser um vício em álcool, um fumo, uma substância, uma droga. Tem mulheres que podem estar no vício de uma pornografia, ninguém sabe. Talvez você está aqui, talvez você que está me assistindo. Então, são escolhas, são decisões, são hábitos que estão te levando a uma destruição. Às vezes, o hábito é assim, externo. Todo mundo consegue ver. Às vezes, é interno. É uma escolha que você toma e nem percebe. Toda semana você está reclamando. É um mau hábito que você tem. Você reclama. O sol está quente, misericórdia, o calor chegou em Orlando. Está frio, meu Deus, que frio! Verdade ou não? O café está forte, a gente reclama que o café ficou amargo. Está fraco, a gente é um chá. Meu Deus, a gente não se percebe. A gente tem um vício, o hábito da reclamação. Esses dias, uma pessoa que estava na minha casa riu, porque alguma das minhas filhas não queria comer uma banana. E eu falei, você vai comer a banana. Eu quero comer outra coisa. E ela reclamando que a banana era ruim. Eu disse, rapaz, na África, agora, nesse exato momento, tem uma criança que dava tudo para comer a casca de uma banana. Aí a pessoa riu, fala, mãe faz esses tratamentos de choque com os filhos, né? Quem nunca, né? Mas a verdade é que às vezes a gente está em hábitos. Quer ver outro hábito que às vezes as mulheres têm? Às vezes não é reclamação. Às vezes são comentários inapropriados. Gente, eu queria entender o que se passa na cabeça do ser humano que tem tanta coisa boa para falar, mas ela escolhe falar o pior. A pessoa chegou aqui toda linda, a pulseira dela é linda, a encharpe dela é linda. Ela poderia dizer, uau, que mulher elegante, como ela é bonita, o sorriso dela é lindo. Estou olhando aqui para uma mulher elegante. Que linda e tal. Mas ela colocou o cabelo de lado, eu acho que ela deveria ter colocado no meio. Gente, se tem uma coisa que mulher faz, é, às vezes, se habituar a olhar para o mal. Falar o que não deveria. Comentar o que está acontecendo na vida do outro. Rapaz, foca na tua vida em nome de Jesus. Tem gente que não prospera, por quê? Porque ela tem o hábito de criticar o outro. É um hábito. É a crítica. E ela se vê tão espiritual. É a crítica espiritual, porque fulano não foi. Digo, tem que cantar aquela música para a irmã, né? Toma conta da tua vida. É. Por quê? Porque é um mau hábito. Tem gente que tem o hábito de ver o defeito. Talvez você chegou aqui, dentro do seu cérebro, você já reclamou de 15 coisas dentro da igreja. Né? Essa caixa feia. E, poxa, você não pensou que tem alguém que limpou, a cadeira está aí limpinha para você, o ambiente está cheirosinho, tem uma música no fundo, alguém está pregando, você está ouvindo. Nós precisamos entender que nós temos tantos hábitos que estão nos destruindo. E a gente precisa olhar para aquilo que está estragando a nossa corrida. Pode ser um excesso de comida, pode ser um doce, pode ser uma alimentação errada, pode ser um excesso de murmuração, reclamação, pode ser uma fofoca, pode ser falar mal do outro, pode ser um excesso de telas, um excesso de redes sociais. Verdade ou não? A gente tem que descobrir o que está arruinando nossa corrida, porque alguma coisa pode estar arruinando. Tem gente que diz, mas eu estou fazendo tudo certo. Será? Você já abriu aí, ó, seu celularzinho na abinha que fala quanto tempo você fica por dia nele? Se não, eu aconselho. Eu aconselho você a tomar esse choque de realidade. Não sei por que as coisas não melhoram. Você está 2 horas todos os dias aqui, ó. Gente, eu fui estudar. Olha bem para mim, eu fui estudar e descobri quanto tempo, em média, um ser humano fica no celular por dia. Uma média geral, tá? Global do mundo é que é um pouco menos do que 4 horas. São aproximadamente 4 horas por dia nas telas. Não se assuste, o brasileiro é mais, tá? Não me assusta, porque o brasileiro é mais.
Vocês sabem que eu não sou a melhor do mundo de matemática. Eu sou de humanas, mas eu fiz os cálculos. Vamos para os meus cálculos. Se a pessoa fica 4 horas por dia na frente de uma tela, aí a gente vai calcular e vai perceber que são 1.460 horas, 365 dias por ano. Se você calcular durante a sua vida, com 60 anos, se você passar 4 horas por dia no seu celular, você terá gasto 87.600 horas no seu celular. O que será 10 anos da sua vida olhando para a tela de um celular? Dos 60 anos que você, porventura, venha ter, 10 anos olhando para uma tela? 10 anos da vida gasta aqui. É igual aquela propaganda do Ortobon. 1/3 da sua vida você passa sobre ele, o colchão. Hoje em dia, agora a gente tem que dizer, 1/3 da vida você passa aqui, ó. No celular. O que é isso? Um mau hábito que vai te levar à destruição. O que é que você precisa fazer, então? Você precisa descobrir qual é o mau hábito e dificultar seu mau hábito. Você tem que fazer o seu mau hábito ter a pior vida possível. Tiago, capítulo 1, versículo 21, diz assim: portanto, livrem-se de toda impureza, de todo acúmulo de maldade, e recebam com humildade a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-lo. Meu Deus, eu descobri que eu estou com todos esses mau hábitos, muito tempo no celular, comendo o que não deveria, sem me exercitar, fofocando, murmurando, reclamando. Misericórdia, me encaixei em todos. Sangue de Cristo tem poder. Tenha calma, que tem uma saída. Tiago deu a saída. Ele disse o quê? Livrem-se. Ele disse assim, ó, livre-se de toda a impureza e do acúmulo de maldade. Ele está dizendo assim, ó, livre-se, não se distraia com ele. Ele está dizendo, não tolere, se livre. Mau hábito, a gente não tolera, a gente não conversa com ele, a gente não se distrai, a gente se livra dele. Ele está dizendo, se livre, ou seja, abra mão. Torne seu mau hábito difícil de viver. Ou seja, vou dar um exemplo. Meu mau hábito é que eu estou acordando tarde. Estou com dificuldade de me acordar cedo. O despertador toca e eu, na mesma hora, aperto soneca. Fico 5, 10, 20 minutos. Quando eu vejo, dormir 1 hora, 2 a mais. Dificulte seu mau hábito. Pega o seu celular, coloque para despertar e não deixe do lado da sua cama. Coloque no banheiro. Porque ele vai ficar pé, 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 e você vai ter que fazer o quê? Se levantar. Para ir desligar aonde? No banheiro. O que é que você está fazendo? Uma decisão intencional de me livrar de um mau hábito. Tiago está dizendo, livre-se. Não converse, não tolere. Livre-se, tenha sabedoria para encontrar o que está arruinando a sua corrida. E livre-se. O seu mau hábito tem um ambiente que ele prolifera. Todo mundo tem um ambiente onde é mais vulnerável a cair. Com Sansão foi o quê? Foi ir para Gaza. Não era para ele ter ido para aquele ambiente. Ele foi para onde? Ele foi para o ambiente, o terreno do inimigo. E às vezes a gente está num ambiente em que somos vulneráveis a continuar no mau hábito. Você não vai comer uma bacia de chocolate dentro da academia, nem tem para vender. Não é? É um ambiente que te impede. Se você tem problema com bebida, você não vai encher a cara na igreja, porque é um ambiente que te impede. Mas tem gente que sabe que tem compulsão por chocolate e vai para onde? Vai para o Target, vai para o, sei lá, onde tem muito chocolate. Tem gente que tem compulsão por bebida e vai para as festas. Você precisa dificultar o seu mau hábito. Sair do território da vulnerabilidade. Sair do lugar que te ajuda a cair. Ter cuidado com o horário do dia que te ajuda a cair. Tem um horário propício para pecar? Tem. Tem um horário. Quando
você acorda que você está fazendo o seu devocional, você fica, estou querendo pecar, estou querendo pegar uma briga com meu marido. Tem? Você faz isso? Não. Qual é o momento? Os americanos têm uma sigla para isso, eu não sei se você sabe, mas eu pesquisei, se chama HALT. É uma sigla que mostra as emoções, os estados onde nós estamos mais vulneráveis a cair nos nossos maus hábitos, que são fome, raiva, solidão e cansaço. Mas eu vou acrescentar para nós mulheres um quinto, TPM. Verdade ou não? Ou coisa ruim é a fome, a raiva, a solidão, o cansaço e a TPM. Então, você precisa entender que nesse ambiente e nesses horários, sua mente precisa estar alerta. Você precisa ter mais sabedoria e pensar em que momentos eu estou mais vulnerável. Se eu sei que é à noite que eu quero pegar no meu celular para me distrair, porque eu passei o dia todo trabalhando, porque eu passei o dia todo com o menino no meu juízo, fazendo café, o almoço, o jantar. Aí você diz assim, antes de dormir, eu vou me distrair. Olha aí, ó. Antes de dormir é o seu horário vulnerável. Quem identifica se protege. O problema é que a gente quer lutar uma guerra sem as artimanhas certas, sem a ferramenta correta, sem identificar o inimigo, a hora que o inimigo age. Quando uma pessoa vai para a guerra, ele estuda o inimigo. O problema é que o inimigo está vencendo a gente ainda está dando a dica para ele. Olha, eu gosto disso, tá? Nessa hora aqui, ó. Você precisa identificar ambientes, horários, pessoas. Tem gente que já começa, sangue de Jesus tem poder. Respira. Tem pessoas que nos colocam nos maus hábitos. E tem pessoas que nos dão bons hábitos. Eu vi uma pesquisa que dizia que se você quer se manter saudável, mas que você convive com uma pessoa obesa, você está 57% mais propensa a ficar obeso. Por quê? Porque você sai com a pessoa, você come o que a pessoa come, você vê a pessoa comendo. Você pode falhar, mas o contrário também é verdadeiro. Se você quer se manter saudável, você está assim, sempre com uma pessoa saudável, como é que você vai comer se você está numa... Como é uma saladeria? Como é que chama um restaurante que só vende salada? Não vai. Entende? E isso não é só para alimentação, é para tudo na nossa vida. A Bíblia diz assim, ó, as más conversações corrompem os bons costumes. Gente, tem pessoas que provocam hábitos destruidores na nossa vida. E a pessoa está andando em círculo e não sabe por quê. Gente, aí o que é que você faz? Eu elimino. Não. Você entende quanto tempo você gasta com cada tipo de gente. A gente não pode eliminar as pessoas da nossa vida. Para com esse escapismo aí de eu vou acabar com as relações tóxicas. Menino, então é melhor tu ir para o céu, porque só lá que não tem toxicidade. Aqui na terra, minha filha, vai ter. Desculpa te dizer, vai ter. O que é que você precisa? Sabedoria para entender que as más conversações corrompem os bons costumes. Tem gente que vai te fazer ter maus hábitos. Cuidado com essas pessoas. Você tenha discernimento. Se você quer ser uma mulher melhor, ande com mulheres melhores. Tem mulher que o sangue de Jesus tem poder. Tem mulher que ela entra na igreja só para causar confusão. Tem mulher que ela entra na igreja, ela conhece todo mundo e todo culto. No começo, na hora do culto e no fim ela tá... Aí ela pega outra. Eu falo, menino, é quase um enviado de Satanás para contaminar toda a igreja e destruir. Eu estou falando sério, tem gente que é assim. Tem gente que entra para destruir. Tem gente que a vida dela diz assim, eu estou disposta a destruir. Eu boto fulano contra cicrano, cicrano contra beltrano. E aí você fica dando ouvidos a esse tipo de gente, vai ficar igual. Vai ficar igual. Eu me lembro de uma colega que eu tinha na faculdade. Quando eu fazia direito, eu gostava muito dessa minha amiga. E ela era muito legal. Mas ela não era cristã e ela tinha um péssimo hábito. Ela gostava de ridicularizar das pessoas. Tipo assim, passava uma pessoa com um tênis estranho, ela dizia, meu Deus, olha o tênis. Olha o tênis daquela menina. Pronto, esse era o hábito dela mal. Passava outra com o cabelo que tinha cortado a franja. Meu Deus, olha a franja. Ela só encontrava um motivo tosco em alguém. Quando eu me via, sem querer, eu já estava... Meu Deus, olha o que eu já estava observando. Parece que eu estava procurando nas pessoas o pior. É o quê? O hábito. Eu estava tão acostumada
acostumada com ela do meu lado, até que Deus estava dizendo, ó, cuidado. Por quê? Porque senão você se assemelha. E, gente, vamos falar a verdade. É como eu digo, tem gente que é ruim. Tem gente que Satanás olha para ela e diz assim, teu trabalho está sendo mais bem feito, eu quero fazer um curso de pós-graduação com você. Tem gente que entra na sua vida só para lhe aperrear. Eu falo, que capacidade do ser humano de inventar uma mentira, de, sei lá. Tem gente que é tão absurdo que você está à vontade de rir esses dias. Olha, não sei não, eu vou contar aqui porque é para rir. Esses dias eu fui descobrir que vocês já sabiam que tinham inventado uma mentira que a gente tinha sido deportado. Mas teve gente que não somente acreditou. Teve gente que disse assim, eu vi. eu vi eles sendo deportados num aeroporto. Teve uma pessoa que teve a capacidade de dizer isso. Cara, quando eu soube, eu disse assim, meu irmão, eu fico pensando essa pessoa quando chegar no céu. Porque só vai chegar lá se arrepender, né? Aí Deus vai dizer, mulher, o que é que tu tinha na tua vista? Porque eu estava tão bem nas minhas férias, tomando meu café em Viena, feliz. Eu voltei para o Brasil, fui pregar em Curitiba. No dia que eu estava na igreja em Curitiba, na PIB, pregando, Arthur recebe um e-mail dizendo que a gente tinha que ir para o Rio, marcando a data da entrevista do Green Card da gente. Só que tinha uns, sei lá, 20 dias para lá. A gente pensou, ah, não, eu não vou para os Estados Unidos passar 20 dias para voltar para cá de novo. São 5 pessoas para pagar a passagem. Ficamos para ir para o Rio. Ficamos no Rio mais 20 e tantos dias fazendo os exames de sangue, de tudo que você pensar e imaginar que tem, que faz os exames. Um primeiro exame de Sara deu um negócio errado. A gente ficou preocupado com a saúde dela. Mas para fazer outro exame levava mais 20 dias. Deu errado de novo, para fazer o terceiro exame levava mais 20 dias. Só isso aí a gente ficou quase 40 dias, esperando, preocupado. E depois, a gente descobriu que era um erro, foi um erro do laboratório lá. O cara disse, foi um erro, tudo bem. A gente foi lá, entrevistou, o cara deu a aprovação e a gente voltou. Mas teve gente que viu. Viu o quê? Que loucura, gente. Eu falei, meu Deus, até onde vai a insanidade do ser humano? Eu falei, gente, meu guarda-roupa de pijama é mais arrumado que a tua vida, criatura. Eu sei tudo que eu vou fazer em 2025, eu vou tirar férias no meio do ano, minhas férias já estão toda organizada. Minhas roupas já estão do lado de fora do meu quarto para tirar a foto de todos os looks que eu irei. Vou fazer 21 anos de casado nesse ano, em julho, também já está toda programada a minha programação, que eu vou sair só eu e meu marido. Glória a Deus! Minha vida até o fim do ano, já todas as reuniões da conferência, o meu livro publicado, tudo que eu vou publicar, tudo feito. Oh, criatura, melhore. Tem gente que você tem que olhar para a pessoa e dizer, melhor, pare que tá feio. Pare sua doida. Não é? Mas tem gente que não interdita, ela escuta. Aí fica amiga desse tipo de gente e depois não entende porque não prospera na vida. Eu falo, gente, não vai andar comigo gente mesquinha. Não vai andar comigo gente fofoqueiro. Não vai andar comigo gente crítico. Não é porque eu sou melhor que ninguém, não. É porque eu não quero ser isso. Já é tão difícil eu melhorar na vida. Tenho tanta coisa ruim de mim para arrumar. Eu ainda pego a dos outros? Não, dá não. Os meus já são suficientes, verdade ou não? Então, toda vez que você quiser ser mal influenciada por alguém, pense assim, eu já tenho muito defeito para me livrar. Tiago disse assim, livrem-se. Eu não vou arranjar de mais ninguém para colar em mim. Qual é o segredo? Livrem-se. Interrompa a ação. Sansão, infelizmente, não planejou cair. Ele caiu porque ele não se livrou. Ele caiu porque ele não disse, eu digo não para isso. Ele foi dizendo um sim, outro sim e outro sim. Mas a alegria e a beleza é que a graça de Deus sempre é maior do que o mau hábito. E que a gente pode fazer o caminho de volta. Mesmo que a gente esteja no caminho da destruição. A gente precisa entender aonde na nossa corrida nós estamos falhando. E em segundo lugar, a gente precisa reiniciar os treinos.
Já sei o que está atrapalhando a minha corrida. Já sei porque eu não estou crescendo. Já sei porque eu não estou melhorando. Já sei porque não estou prosperando. Já identifiquei o ambiente que está me atrapalhando. A hora do dia, as pessoas. Já identifiquei quais são os maus hábitos. Vai anotando aí que tem muita coisa, né? Hoje eu fiz uma lista no meu caderno. Eu digo, meu Deus, para que eu fui pregar isso? Porque Deus sempre fala com a pregadora primeiro, né? Tá bom, Deus. Agora que eu já sei tudo isso, o que é que eu faço? Eu volto para o lugar que eu tenho que ir. Reiniciar os treinos. Romanos 7,19 diz assim: porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Verdade, que o apóstolo Paulo disse. Aqui, no campo dos hábitos, essa passagem tem uma grande relevância. Aqui é exatamente o que os teólogos chamam da dissonância do ser, da intenção e da ação, do que eu quero fazer e do que eu, de fato, faço. É o que eu falei para vocês, nem sempre aquilo que a gente quer, a gente faz. Às vezes, o que a gente não quer fazer, a gente vai lá e faz. E não é só Paulo, não é só a Bíblia que fala isso. A própria ciência diz isso. Olha, a neurociência disse que os hábitos ruins são tão difíceis de quebrar. Por quê? Porque eles estão arraigados em caminhos neuronais, fortalecidos pelo tempo e pela repetição. O tempo e a repetição. Um mau hábito é difícil de tirar, porque ele dá prazer imediato. Verdade ou não? Agora, um bom hábito. Vê se tu vê imediatamente o resultado. Vê nada. Tu come um chocolate feito, eu comi hoje, um coelho. Aquele coelho da Lindy está repreendido em nome de Jesus. Gente, essa época da Páscoa tem um coelhinho da Lindy. Já viu um coelhinho? Aquilo é muito gostoso. Aí eu comprei para Helena um coelho. Coelhinho assim, ó, pequenininho. Não tinha ninguém em casa. Eu estava meditando. Eu pensei, eu mereço esse coelho. O mal que eu não queria fazer, eu fiz. Eu comi o coelho, ficou só a base. E Milka comeu a base. Verdade ou não? Por quê? Porque é o prazer imediato. A gente se sente bem. Agora, vai para a academia e vê se a recompensa é imediata? É nada. Muito bem, Kelly. Kelly está esperando. A gente vai uma semana, 2, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Não vem nada imediato. Nada. Às vezes 1 ano. Você não vê nada imediato. Por isso que é tão difícil quebrar mais hábitos. Mas não é impossível. Qual é a resposta? Já que você está tão negativa, falando que Romanos 7 diz que o mal que eu não quero eu faço. Tenha calma. O mesmo apóstolo Paulo que disse a realidade nua e crua na nossa cara, deu a resposta. Ele diz assim, ó, Romanos, depois do capítulo 7 vem o 8, quando ele fala que a solução é a vida no Espírito. Ele diz assim, ó, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, maus hábitos não são apenas ações repetitivas na nossa vida. Maus hábitos são frutos de uma mente que não está alinhada com o Evangelho. É uma renovação da nossa mente. É a maneira como a gente pensa. Então, vencer maus hábitos não é só ter força de vontade. É submeter a sua mente e o seu espírito à vontade de Deus. É submeter a sua carne à vontade de Deus. Querer mudar é muito bom, gente. Querer mudar é esperança. Querer mudar é expectativa. Todo mundo quer mudar, eu também. Eu estou aqui no mesmo barco com vocês. Estou pregando para vocês e para mim. Todo mundo quer mudar. Agora, só a esperança não vai salvar a gente. Só a esperança não vai produzir mudança. O que é que vai produzir a mudança? Os nossos hábitos. E deixa eu te dizer, os nossos hábitos, eles não podem estar pautados numa vontade, numa expectativa. Os nossos novos hábitos precisam estar pautados em uma transformação espiritual. A gente não tem que dizer assim, ó, eu quero parar de comer porcaria porque eu quero ficar magra. Não, você tem que dizer assim, eu quero parar de comer porcaria porque eu quero honrar a Deus com o meu corpo.
Você não pode dizer assim, eu quero deixar de ser preguiçosa e ler todos os dias porque eu quero me tornar uma pessoa mais interessante, mais inteligente nas minhas conversas. Ok, isso é importante também. Mas você tem que dizer, eu quero me tornar uma boa leitora porque eu quero honrar a Deus com as minhas palavras. Entende? Porque se você basear seus novos hábitos e seu novo comportamento só na sua esperança e na sua expectativa, não vai dar certo. Você tem que ter a motivação correta. É uma transformação espiritual. É por isso que o apóstolo Paulo disse, é uma renovação da sua mente. Você tem que ser específico. Você tem que dizer, eu vou fazer isso porque eu quero alcançar isso. Você tem que dizer assim, eu vou orar de 5 a 7 minutos na minha cozinha enquanto eu estou lavando os pratos, porque eu quero ser alguém mais íntimo de Deus. Você tem que dizer assim, ó, eu vou estudar inglês todos os dias, 20 minutos, às 18 horas, quando eu me deitar um tempo depois do jantar. Eita, pegou agora, não foi? Por quê? Porque eu quero honrar a Deus com o meu esforço, com o meu talento. Eu quero ser um profissional melhor. Eu quero crescer. Eu quero ter novas oportunidades nesse país. E para isso eu vou tirar 20 minutos do tempo vendo piada e meme no Instagram para estudar inglês. Você tem que dizer assim, ó. Eu vou me exercitar todos os dias, tal hora. Por quê? Porque eu quero honrar a Deus com a minha saúde. Eu vou fazer um culto doméstico uma vez por semana porque eu quero melhorar os meus relacionamentos. Você precisa decidir voltar para os treinos. Voltar. Tem gente que Deus está dizendo assim, estou esperando você voltar. Voltar para o treino. Tem gente que no Brasil serviu, trabalhou. Hoje, para ser um voluntário, é uma luta, não vem por quê? Saiu da corrida. Deus está dizendo, volte para o seu treino. Escolha um hábito. E mais do que isso, vai empilhando um hábito no outro, um hábito no outro. Eu li isso num livro de produtividade, que dizia assim, que a gente consegue ter melhores hábitos quando a gente vai empilhando. Eu começo assim, depois eu faço esse, depois eu faço esse, depois eu faço aquele. E por fim, mantenha o ritmo e chegue até o fim. Gálatas 6:9 diz assim, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Aqui o apóstolo Paulo está fazendo uma exortação aos Gálatas. Ele está dizendo assim, ó, não desanime. Você vai precisar de perseverança, você vai precisar continuar, mesmo que os resultados não sejam imediatos. O verbo diz assim, ó, não nos cansemos. No grego é não perder o ânimo, não desistir por exaustão. Me pegou quando eu li. O original no grego, que é enkakeo, significa não perca o ânimo, não desista quando você estiver exausto. E aí ele continua, porque ele diz assim, ó, no tempo próprio, o tempo próprio usado aqui é o kairos, ou seja, tem um tempo certo para a colheita. Nenhum agricultor planta no dia e colhe no outro. Tem um tempo certo. O Senhor está dizendo, mantenha o ritmo. Ó, mantenha o ritmo, não pare. Mesmo que seja devagarzinho aqui, ó, tá trotando, mas continue trotando, você não precisa ser Usain Bolt. Você só não pode parar. Você não pode parar, você tem que continuar. Eu vou manter. Eu entendi que esforço é mais importante que talento. Eu entendi que é a disciplina que me leva a chegar em bons resultados. Eu entendi que eu preciso ter uma vida diligente. E eu entendi que tudo isso é para honrar a Deus. Então, não é sobre o que você faz, é sobre quem você é. Entende? É por isso que eu falo tanto sobre identidade. Se você ficar focando no que você vai fazer, você não vai conseguir. Mas se você focar em quem você é e quer se tornar, aí será mais possível. Para de ficar fazendo aquela lista do fim do ano. Em 2025 eu vou ler 30 livros. Você não vai ler. Tu não leu 2 no ano passado, quer ler 30 no outro ano? Desculpa, mas alguém tem que falar a verdade. Você tem que dizer assim, ó, em 2025 eu vou me tornar uma leitora. Não é o que você vai fazer, é o
quem você vai se tornar. Não importa, seja um livro. 2025 eu vou me tornar uma leitora. Nem que eu tenha que ler um parágrafo por dia, mas eu vou ler um parágrafo por dia. Você deveria até dar uma salva de palmas agora. Porque o problema é que às vezes a gente não sabe o que fazer. A gente sai do zero e quer ir pro 1000. Deus está dizendo, para, sua doida. Não, tô brincando. Sou eu que estava com vontade de dizer isso. É focar em quem você quer ser. Você não pode dizer assim, olha, em 2025 eu vou para a academia todos os dias. Não vai. Não vai. Não vai. Vai acontecer como eu hoje, que de madrugada, porque naqueles dias estava cansada, com dor nas costas. Não é? Aquele momento que só as mulheres têm. Você vai nesse dia, acordou com cólica? Não vai. Então, para de ficar dizendo que você vai todo dia. Você vai dizer assim, ó, em 2025, eu vou me tornar uma pessoa saudável. Aí você vai alguns dias, vai falhar outros, mas você vai cumprir o seu objetivo, porque você está focando em quem você quer ser, não no que você vai fazer. Entende? Então, se a gente quer melhorar, se a gente quer mudar maus hábitos, a gente precisa ter a compreensão do todo. A gente precisa entender que maus hábitos foram colocados na nossa vida por nossa própria culpa, foram repetidos vez após vez. O que é que a gente precisa identificar, o que é que está atrapalhando nossa corrida? Identificar porque a gente ainda não chegou do outro lado. Por quê? Tem alguma coisa que me atrapalha. O que te atrapalha, às vezes, não é o que me atrapalha. A tua área de fraqueza não é a minha. Identifica a tua. Para de olhar para a fraqueza do outro. Olha para a sua. Minha fraqueza é o açúcar. Pronto. Admiti minha fraqueza. Pronto. Agora eu vou entender. Qual é o ambiente que minha fraqueza é vulnerável? Quem são as pessoas que afloram a minha fraqueza? E de que horas a minha fraqueza ataca? Pronto. Agora você fuja dela. Você faz o que a Bíblia diz. Eu vou me livrar da minha fraqueza. Eu não vou comprar. Não vai ter na minha geladeira. Entende? Depois eu vou entender que tem um passo seguinte. E qual é o passo seguinte? Eu vou reiniciar o treino. Eu falhei, saí da pista, eu volto. Quantas vezes foram necessárias? Eu volto. Tem jeito. Até para a morte Jesus deu jeito. Quem deu vida eterna para a gente, não vai ter jeito para mim e para você. Tem jeito. Volta para os treinos. E, por fim, mantém o ritmo até chegar no fim. Focando em quem? Focando em quem eu quero ser, não no que eu quero fazer. Charles Spurgeon disse assim, a perseverança é a marca dos santos. Eles podem tropeçar, mas nunca desistem. Uau! Perseverança é a marca da gente, que é santo. A gente pode tropeçar, a gente pode cair. A gente pode ter um dia mau. A gente pode estar todo errado. Está pensando que eu estou aqui falando e minha vida está toda perfeitinha, eu estou na academia? Não! Mas a gente não desiste. Eu não posso cantar essa música aqui, porque não vai pegar bem. Amanhã, no site de fofoca, vai sair. Pastora Thalita Pereira canta a música de Shakira, estou brincando. Mas tem um filmezinho de criança, que eu assisto com as minhas filhas, de uma coelhinha que quer se tornar uma policial. Como é o nome do filme? Zootopia. Já assistiu esse filme? Gente, é muito lindo esse filme. Se você não assistiu, assista muitas vezes com seus filhos. Eu já assisti uma infinidade de vezes. Helena ama Zootopia. Porque a coelhinha, ela quer ser policial. Mas geralmente o policial é o rinoceronte, é o touro. São os bichos fortes. E o coelho é o quê? O coelho é fofo. Não combina ser coelho e ser policial. Mas ela é determinada, a coelhinha, ela é determinada, ela quer ser policial a todo custo. E aí no filme tem uma música que diz assim, tente de novo. Eu até cantei esses dias nos meus stories. Try everything, não desista, vá até o fim. Aí a música diz assim, ó, eu não vou desistir até que eu chegue à linha final. Eu vou tentar, mesmo que eu falhe. Eu vou tentar de todas as formas. É isso. Mudança de hábitos é isso. Eu não vou desistir até chegar à linha final. Eu vou tentar mesmo se eu falhar, porque eu vou falhar. Mas eu vou tentar de todas as formas. Não sei se você se lembra, em 2024, nas Olimpíadas, um brasileiro chamado Vanderlei Cordeiro de Lima. Estava bem, só de falar nele eu me arrepio, bem pertinho de conquistar o ouro olímpico.
bem pertinho. E quase na sua chegada triunfal, veio uma pessoa e empurrou ele, fez ele perder o ritmo. Mas aquele homem, ele deixou uma lição para a humanidade. Ele não ficou com ódio daquele cara, ele não empurrou. Ele simplesmente continuou. Ele tentou voltar para o ritmo dele. Não, ele não ganhou o primeiro lugar. Sim, ele ia ganhar o primeiro lugar. Ele ganhou o terceiro lugar. Mas ele foi o maior vencedor de todos. Ele ganhou uma medalha, a medalha mais importante sobre espírito esportivo, chamada medalha Pierre Coubertin. Por quê? Porque ele foi alguém que não desistiu. Ele disse assim, tentaram me tirar da corrida, mas eu não vou parar. Eu volto. Eu posso não ganhar o primeiro, mas em terceiro eu chego. Ei, Deus está fazendo esse convite para mim e para você. Não desista, não pare. Pode ser que a recompensa esteja distante, pode ser que você não consiga enxergar, mas Deus está dizendo, há uma recompensa para quem não desiste. Tem um tempo certo para a colheita. Sua colheita vai chegar. Você só precisa uma decisão certa hoje, e outra amanhã, e um passo de cada vez, e tente de novo. E quando você falhar, você tenta mais uma vez, e levanta outra vez. Eu errei, eu não vou parar. Eu vou tentar, eu volto para o meu treino. Eu peço ajuda ao Espírito Santo. Eu me livro do que está me atrapalhando, e eu vou chegar até o fim. Se você quer ser essa mulher, fique em pé no seu lugar. Se você quer ser uma mulher que vai fazer o melhor com o que o Senhor te deu. Sabe, Deus deu vida pra gente. Olha, vamos fazer o melhor que a gente tem com a nossa vida. Sabe, hoje eu estava conversando com uma amiga e eu disse assim, eu tento. Às vezes é difícil, mas eu não desisto fácil para Satanás, não. O diabo quer me entristecer, eu me levanto. Eu não quero cantar. Eu liguei, eu entrei no carro, eu disse assim, sabe aquele dia que você quer ficar em casa? Você está desanimado. Pode tirar aqui, por favor. Você está desanimado. Aquela tristeza, aquela coisa, o diabo quer manter você assim, mal. Eu falei, Satanás, igual aquele meu áudio. Eu vou me levantar. Peguei minhas filhas do vamos todo mundo comer pizza. Porque assim a gente tem que envergonhar Satanás, quando ele quer fazer o mal a gente. Eu estava com vontade, eu não estava com vontade. Eu disse, mas eu vou comer pizza. Vamos todo mundo se festejar. Liga uma música bem animada aí. Aí liguei. Aí cantei. Às vezes a gente vai ter que cantar quando a alma quer chorar. Às vezes a gente vai ter que pular quando o corpo quer dormir. Às vezes a gente vai ter que decidir se alimentar quando a gente não quer comer. A gente vai ter que fazer escolhas. A gente não pode se entregar. A gente precisa voltar para o treino e dizer, eu não vou desistir. Coloque a mão no seu coração. Que essa seja uma noite de compromisso. De dizer, Senhor, eu quero tentar. Eu quero tentar de novo, mais uma vez. E mesmo que eu falhe, eu vou continuar tentando. Eu vou tentar mais uma vez. E mesmo que as pessoas digam para mim que não dá, eu vou continuar até o fim. Eu vou perseverar. Se aparecer alguém no meio da minha corrida para me empurrar, eu me levanto e continuo correndo. Eu não vou desistir. Senhor, nós estamos aqui, Deus, essa noite, como mulheres que querem mudar a sua vida através dos seus hábitos. Nós queremos te pedir perdão, Senhor. Perdão se os nossos hábitos têm nos afastado da grandeza do Senhor. Se os nossos maus hábitos não têm refletido a glória do Senhor na nossa vida. Perdão, Senhor. Quando a gente, vez após vez, fala o que não deveria falar. Reclama do que não deveria reclamar. Murmura do que não deveria murmurar. Grita como não deveria gritar. Senhor, perdão, Jesus, quando a gente come o que não deveria comer. Quando a gente não faz o que deveria fazer. Perdão, Senhor. Perdão pelos maus hábitos. Nós queremos fazer o caminho de volta. Nós queremos identificar o que está nos atrapalhando e nos livrarmos. Nós queremos correr, mas não como quem corre sem alvo. Nós queremos correr como alguém que sabe para onde está indo. E se necessário for, nós vamos esmurrar o nosso corpo até que nós não sejamos reprovados, até que nós sejamos dignas, Senhor.
Nessa noite, como mulheres, nós fazemos um compromisso de te honrar. De te honrar com a nossa vida, com os nossos hábitos, com a nossa casa. Nos ajude, Deus, a vencer a apatia, a frieza, a preguiça, a reclamação. Ou nos ajude a sermos, ó Deus, um reflexo de quem Tu és aqui na terra, Senhor. Que nós possamos viver uma vida que agrada ao Senhor. Que os nossos hábitos reflitam que nós somos filhas de Deus, em nome de Jesus. Eu estou muito feliz que você tenha chegado até aqui. Obrigada por assistir até o fim essa mensagem. Eu espero que ela tenha sido uma bênção na sua vida. Eu tenho mais um convite para você. Compartilhe essa palavra com outras pessoas e que ela também seja vida e encorajamento para outras pessoas. E não se esqueça, eu vou deixar aqui nessa tela mais 2 indicações de mensagens para você assistir. Tenho certeza que continuar aprendendo vai te ajudar a chegar no propósito de Deus para a sua vida. Um grande beijo no seu coração e Deus abençoe.